Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz e a alegria de Jesus estejam em todos vocês. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, nós vamos dar continuidade e finalizar este ciclo de formação inicial que, com a graça de Deus, estamos chegando ao fim. Final de um ciclo. Foi pela graça de Deus e pelo esforço de todos nós que chegamos até aqui. Me lembro daquele versículo do Salmo, não me lembro qual, que diz: Deus te guarde na partida e na chegada. Então é com muita alegria que eu quero começar com um evangelho de Jesus. Em Lucas 13, de 10 a 17. Mas o que nos interessa é um trechinho pequeno. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Palavra da salvação. Palavra da salvação porque é palavra que diz respeito à vida de cada um de nós. Os padres da igreja, sempre diante desse evangelho, têm uma reflexão muito interessante. Eles dizem que o homem saído da mão de Deus, o homem da primeira criação, é um homem reto, ereto. Um homem a quem Deus confiou o domínio, a gestão de tudo, de toda a criação. O homem na sua dignidade original. E esta mulher é a figura do homem decaído pelo pecado. O homem que era digno na sua postura corporal, depois do pecado, espiritualmente, se tornou como esta mulher, um ser inclinado para a terra. A figura do pecado. O pecado, vamos dizer assim, entortou a coluna desta mulher. Claro que vocês estão entendendo que é no sentido figurado, não é? O pecado nos curvou para a terra. Nos fez assim, lamber o pó do chão. Nos tornou indignos daquela postura de gerentes da obra de Deus. A mesma coisa, por que eu estou falando sobre isso? Exatamente porque toda esta nossa caminhada, em vista a uma consagração especial ao Senhor, consciente e livremente, supõe pessoas que foram libertadas da sua inclinação para tudo que é terreno.
não dá para uma pessoa que ainda habitualmente está apegada ao pecado, pretender uma caminhada que supõe o desejo de uma vida perfeita na santidade. Perfeito tanto quanto a nossa natureza permite. Por isso, esse evangelho, talvez nunca mais você se esqueça dele. Nós precisamos absolutamente de uma comunhão plena com Jesus. Porque a nossa natureza, depois do pecado, é inclinada, ela sofre a força da gravidade espiritual que nos puxa, que nos impulsiona, que nos atrai para tudo o que é passageiro, vão, inútil e muitas vezes situações graves de moral. Então, que Jesus, neste último nosso vídeo deste ciclo de formação inicial, complete em nós o que ainda falta, e falta muito, mas que Ele venha completar com todo o seu poder, com toda a sua força, esta obra de nos tornar mais retos diante do Senhor, para assumirmos a nossa vocação com a dignidade que ela merece. Então, dito isso, como motivação, hoje nós vamos abordar, como no vídeo passado, 3 pontos. No vídeo passado, nós desenvolvemos 3 assuntos. Falávamos sobre os frutos que têm que ser evidenciados, que aparecerão inevitavelmente de uma vida que busca a santidade na sua caminhada para Deus. Busca a perfeição da santidade. Depois estabelecemos também um paralelo entre as exigências que Deus tem para com os leigos e para com os religiosos. E eu lembro a vocês que quando nós dizíamos que quando você tem um leigo muito empenhado na vivência dos ensinamentos de Jesus, e também você tem um religioso igualmente empenhado na sua vocação à santidade, os dois como que se completam. Estabelece-se um elo, uma unidade, uma harmonia muito grande entre esses 2 estilos de vida tão diferentes, mas ao mesmo tempo com um piso comum, que é o seguimento de Jesus. Cada um do seu jeito, mas é o seguimento de Jesus, com todas as suas exigências. E finalmente falávamos sobre como o estilo de vida dos religiosos suscita no mundo laical o desejo de seguir aquela mesma postura de busca de santidade que os religiosos têm como exemplo para eles. Então, hoje nós estamos no vídeo número 23 e falaremos igualmente de 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos abordar se refere a uma renúncia que seria a última renúncia que os leigos e os religiosos fazem no mundo. A renúncia final ao mundo. Depois falaremos sobre a santidade perfeita que consiste numa vida
oferecida a Deus como oferenda permanente. E, finalmente, uma pergunta: será que tudo isso que nós já falamos sobre este caminho de santidade da vida laical missionária é realmente suficiente para quem busca a perfeição? O que nós falamos até aqui, isso tudo, é suficiente? Ou será que não existe um algo mais? Então vamos ao primeiro ponto. A renúncia que os leigos, a renúncia final que os leigos têm que fazer a respeito do mundo. Claro que acredito que vocês todos já entenderam que se é a última renúncia que nós fazemos do mundo, se é isto que nós vamos abordar, estaremos falando do momento da nossa morte. Tanto religiosos como leigos, vamos morrer. E a morte é a última chance que nós temos para praticarmos um último ato de renúncia absoluta e final deste mesmo mundo. Mas agora, a morte para nós, como uma renúncia a este mundo, não pode ser uma morte forçosamente cruel, uma morte dolorosa, não no sentido físico, mas no sentido espiritual e moral. Sabem aquelas pessoas que não conseguem morrer? Porque no fundo, estão apegados à vida. Vocês já ouviram muitos casos desses, eu já ouvi. E às vezes precisa que alguém chegue lá em alguém que está em coma e chegue e fale no ouvido: vá em paz. Você já cumpriu a sua missão aqui. Fique tranquila que a sua família será assistida. Não se preocupe com isso, com aquilo outro. Você já cumpriu a sua missão. Deus e Nossa Senhora estão esperando você. Vocês já ouviram tudo isso que eu estou falando? E a pessoa, então, quando inconscientemente escuta essas coisas, ela realmente, às vezes, tem até uma reação, né? E imediatamente a pessoa entrega a sua vida a Deus. A morte pode vir a ser um evento muito catastrófico na vida de alguém, se ela não se habituou, se esse alguém não se habituou a viver constantes momentos de morte na renúncia a si mesmo. Essa palavrinha de Jesus não pode passar em vão na nossa vida. Quem quiser me seguir, também na morte, renuncie-se a si mesmo. E cada renúncia que nós fazemos a nós mesmos, a satisfação do nosso eu, principalmente quando é inclinado, quando ele é aquela mulher encurvada para o chão, para as coisas desse mundo, para o pecado sobretudo, aí a coisa fica mais difícil. Mas é uma renúncia que é uma exigência da qual eu não posso abrir mão, senão fazê-la. O importante é que estas sucessivas renúncias do dia a dia, enquanto nós estamos caminhando na luz, enquanto é dia, nós precisamos aproveitar essas ocasiões para morrer um pouquinho por vez. Interessante que a oração litúrgica das completas, se vocês fizerem essa oração antes de dormir, se chama oração de completas, porque encerra todo o nosso dia. Essa oração é uma preparação remota para
para a nossa morte. Tanto é que o hino evangélico que você reza no ofício de laudes é o Benedictus, né, o Cântico de Zacarias. No ofício de vésperas é o Cântico de Nossa Senhora, o Magnífica. E no final do dia, no ofício das completas, você reza o Nunc Dimittis, de Simeão. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. Simeão disse essa palavra na apresentação de Jesus ao templo, porque ele era um que esperava a vinda do Messias. E quando ele, por inspiração do Espírito, percebeu naquela criança aquele a quem ele esperava, ele disse: agora pode me deixar morrer, Senhor. Podeis deixar o vosso servo ir em paz. Os padres da igreja sempre viram no sono natural uma figura da morte. E é mesmo, pensem bem. Então, antes de fecharmos nossos olhos, que tal rezarmos o ofício das completas? Como um exercício, um ensaio diário para o momento da nossa morte. Mas como nós temos como modelo Jesus, então eu gostaria de lançar mão agora de 2 versículos, 49 e 50, do evangelista Lucas, no capítulo 12. Jesus dizendo assim: eu vim lançar fogo à terra. E que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Essa é uma tradução um pouco infeliz, mas aquela que diz: e como eu gostaria que ele estivesse aceso, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra, até que esse batismo se cumpra. Jesus estava falando do seu batismo no sangue, no seu batismo na cruz, e certamente na pena de Lucas, este fogo que aparece na fala de Jesus é o Espírito Santo. Então nós poderíamos dizer que a ação do Espírito Santo em nós, que o consentimento, o desejo consentido que nós damos ao Espírito Santo para que ele haja e faça em nós o caminho de perfeição, de santidade que Deus quer para cada um, para mim. Esse desejo do Espírito Santo e a vinda dele a todo momento que eu invocar vai agindo sobre a nossa vida espiritual como o fogo age sobre o ouro e a prata. Aquele fogo que vai separando e consumindo o que nós chamamos de ganga. O que é a ganga? Hoje essa palavra é aplicada para outras coisas. Mas no nosso caso, a ganga é tudo aquilo que significa impureza. É a impureza com que o metal vem misturado. E nós somos aquele metal precioso, criados por Deus, mas que por causa do pecado, nos misturamos tanto com o mundo, com os critérios, com a visão de mundo, com o pensamento do mundo, com as palavras do mundo, com os critérios do mundo, que fomos nos tornando o quê? Impuros. E por isso, até o final da nossa vida, como nós precisamos
nos entregar a esta ação purificadora do Espírito Santo. Me lembro desse versículo do Salmo 51, criar em mim um coração que seja puro, meu Deus. Purificai-me dos meus pecados. Interessante, quando São Paulo vai chegando à sua maturidade espiritual, depois de anos de vida, né? De envolvimento com Jesus, de intimidade com o Mestre, ele chegou não só à maturidade da idade, mas chegou à maturidade da graça de Deus nele. Então ele é capaz de escrever aos Gálatas, capítulo 2, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, a partir desse pensamento de Paulo, desse testemunho que ele dá de si mesmo, declarando, eu morri para a lei não tem mais domínio sobre mim, porque eu não encaro a lei como uma obrigação, eu não encaro a lei como um dever. Para mim, a lei é Cristo. Jesus é minha lei. E quem está em Cristo, não falta a lei. Não falta a lei. Por quê? As leis. Porque Jesus só admite uma lei, a lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Só existe uma lei, a lei do amor. E quando nós abraçamos a causa de Jesus, a missão de Jesus, o destino de vida de Jesus, por amor, com amor e pelo amor, realmente a gente pode dizer, como Jesus, né? Como eu gostaria que este fogo já estivesse sendo tocado no mundo. Então Paulo escreve, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Agora presta atenção, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Continuamos, até que morramos, continuamos vivendo na carne, sujeitos às tentações da carne. Mas se nós formamos com Jesus, principalmente através da Eucaristia, através da oração permanente, da oração constante, da lembrança permanente de Jesus ao longo do dia, da comunhão com a sua palavra, não tem outro jeito, nós vamos morrendo sim para este mundo. A consequência da nossa comunhão com Jesus é a crucificação da nossa carne, e não o contrário. Às vezes a gente fracassa porque quer começar com a crucificação da nossa própria carne. Primeiro meu sacrifício, minha penitência, meus jejuns, minhas obrigações, meu isso, meu aquilo. Dali a pouco você já está um monte de cansaço, um monte de desânimo e fala, não dou conta. E não dá mesmo não, com certeza você não dá. Mas se você parte do princípio, se você parte de estabelecer uma comunhão, um vínculo amoroso com Jesus. Este vínculo amoroso com Jesus é que vai purificando a sua vida. Santo Inácio de Antioquia escreveu também aos Romanos, e no capítulo 7, versículo 2, escreveu para os romanos, portanto é para todos. Como São Paulo escreveu aos Gálatas, escreveu para todos. Vou ler aqui o que Santo Inácio de Loyola escreveu aos romanos. Agora eu vos escrevo com ânsias de morrer, porque meu amor está crucificado e já não arde em mim o fogo dos desejos terrenos. Unicamente sinto em meu interior
a voz de uma água viva que murmura em mim e diz: vem ao Pai. Ora, gente, nós não sabemos qual será o dia da nossa morte. Nós não sabemos como será este momento da nossa vida, esse momento da passagem deste mundo para o Pai. Mas, se nós nos acostumamos, se nós criamos este hábito de, dia por dia, fazer morrer em nós tudo que é carnal e nos aplicarmos a dar vida ao que é espiritual, nós também vamos sentir dentro de nós, a morte será para nós, o momento crucial será para nós, não mais aquele momento em que a vida vai nos ser arrancada. Não, mas ela vai ser transformada no seio do Pai. E finalmente São Cipriano escreveu um tratado sobre a peste. E no ponto 26 ele diz assim: nós temos de pensar e meditar sobre isto, que nós renunciamos ao mundo e que vivemos aqui durante a vida como estrangeiros e peregrinos. Olha que bonito. Nós temos que ter esta visão de fé. A nossa verdadeira pátria, a nossa terra, a nossa casa, está no céu. É no céu. É de lá que nós viemos para cá. Está no céu. Então, Deus nos colocou neste mundo para sermos aqueles filhos que, no Filho bem-amado, colaboramos para recapitular todas as coisas em Jesus. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos. E como Jesus passou fazendo bem a todos, esta é a nossa missão. Esta é a nossa vocação. Este é o modo de fazermos morrer em nós o que é carnal. Que modo é esse? Fazendo bem a todos, indiscriminadamente. Toda vez que eu sinto em mim o apelo do Espírito para fazer o bem a alguém, pode estar certo que por trás deste apelo, deste ato que o Espírito Santo me chama a fazer em benefício de alguém, tem uma contrapartida. Eu sei que estarei morrendo para mim, porque fazer o bem muitas vezes não é muito prazeroso, não. É exigente da renúncia do nosso eu. Continua São Cipriano: abracemos, pois, aquele dia, o dia da morte, que a cada um mostra o seu domicílio verdadeiro, a sua casa verdadeira. Aquele dia que nos restitui ao nosso reino e paraíso, uma vez saídos deste mundo e livres de seus laços. Quem, estando longe, não se apressa para voltar à pátria? Quando eu estava preparando esta pregação para vocês e para mim também, eu me lembrei de uma ocasião em que eu estava na Itália para um capítulo geral. Já fazia 40 dias que a gente estava lá trabalhando. Eu tinha umas saudades do Brasil muito grande. Eu precisava respirar o ar do povo brasileiro. Me lembro que uma vez eu estava assim, já cansada do trabalho e querendo voltar para casa, saí com algumas irmãs e entramos numa cafeteria. E ali num canto eu vi sacas de café
com um rótulo deste tamanho assim, bonito. Café do Brasil. Gente, eu me atirei em cima daquele monte de saco de café. Falei, gente, é do Brasil, é do Brasil. Parecia uma louca. As irmãs morrendo de vergonha. E eu dando esse vexame lá, todo mundo olhando. Ai, nós temos por pátria o paraíso. Não é o Brasil, é o paraíso. Por isso vale a pena, né? A gente investir em nos preparar para voltarmos para casa. Vamos ao segundo ponto. A santidade perfeita supõe um desejo e um empenho, uma devoção, um devotamento a que a nossa vida se torne uma oferenda permanente. Vamos voltar àquela passagem que fala do fogo que Jesus veio trazer à terra. Eu já dizia para vocês que é o fogo do Espírito Santo. Um fogo que age primeiramente em mim, antes de eu querer tirar, de colaborar com Jesus para tirar o pecado do mundo, o pecado do outro, colaborar com isso. Eu preciso colaborar com a graça de Deus para que esta trava que eu tenho nos olhos, né? Este pecado que eu carrego, os pecados que eu carrego, sejam quebrados, dominados, vencidos, pisados, só com a força do Espírito Santo. Na carta aos Romanos, capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, São Paulo, esse é um dos versículos que eu mais cito nas minhas pregações. Vocês que me acompanham há anos devem se lembrar disso. São Paulo diz assim: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Primeiro versículo. Oferecer o nosso corpo. Não é oferecer apenas o nosso cansaço, as coisas que dizem respeito ao nosso corpo físico, nossas dores físicas, nosso cansaço físico, nosso desânimo físico. Mas o corpo aqui, como a palavra carne em São Paulo, significa o homem humano. O homem feito homem, né? Com as suas dificuldades, com as suas... não só com o corpo, mas com as funções do corpo. Nosso pensamento, nossos desejos, nossos sentimentos. Tudo isso está contido nesta palavra de Paulo que nos pede para oferecermos os nossos corpos, esse conjunto, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Um sacrifício vivo. Você vai sacrificar um animal. É uma imagem que está me vindo agora. Você vai sacrificar um animal. Enquanto este animal não morre, ele esperneia, ele bale, ele muge, ele ruge, porque está morrendo. O sangue está indo embora. Mas depois que morre, ele sossega. Morreu. Não reage mais. São Paulo está falando de um sacrifício vivo. Vai doer? Vai doer. Vai sangrar? Vai sangrar. Mas enquanto estou viva, ofereçamos a Deus o sacrifício da nossa mente, do nosso espírito, dos nossos desejos. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E nisso é que constitui o nosso culto
culto de adoração espiritual. Mas o apóstolo continua: não vos conformeis com este mundo. Vocês vejam que interessante essa pedagogia de Paulo. Primeiro ele coloca você fazendo coisas para Deus, se oferecendo a Deus, se entregando a Deus como sacrifício vivo. Consequência dessa entrega nas mãos de Deus é que nós não podemos mais nos conformar com este mundo. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Sem este fogo do Espírito Santo, que separa a ganga do precioso, nós não temos como discernir a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, não tem como. Porque nós estamos sendo atraídos por tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus. A Lumen Gentium, quando trata dos leigos, no ponto 34, vai falar sobre o mundo consagrado pelo apostolado dos leigos. Ele diz assim, a igreja, diz assim: os leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos no Espírito Santo, olha bem, não está falando de consagrado aqui, não. O leigo, o batizado, enquanto consagrado a Cristo e ungido no Espírito Santo, tem uma vocação admirável. É mesmo. E são instruídos, Deus queira que seja o mesmo, para que os frutos do Espírito se multipliquem neles cada vez mais abundantemente. Eu espero que, depois de 23 vídeos assistidos, depois de 23 vídeos assistidos e tentados como vivência e partilha, realmente o Espírito Santo tenha encontrado no coração de cada um espaço disponível maravilhoso para que ele encha cada um, multiplique em cada um mais abundantemente os seus dons. Agora vejam que bonito, como a igreja é mãe. Todos os seus trabalhos, os trabalhos dos leigos, orações, empreendimentos apostólicos, a vida conjugal, a vida familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no Espírito, isto é, segundo o Espírito de Deus, e até as próprias provações da vida, suportadas com paciência, tudo isso se torna em outros tantos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor na celebração eucarística. Daqui a insistência que nós fazemos logo terminando o querigma com aquele dia dedicado à explicação da missa parte por parte, o que significa a Eucaristia na nossa vida. Está aqui. Sobretudo, desde lá para cá, gostaria que você fizesse uma revisão. Como é que eu tenho conduzido, participado das celebrações eucarísticas? São participações diárias, ou pelo menos, tanto mais quanto possível. Deste modo, os leigos, agindo em toda parte santamente, como adoradores de Deus, consagram a Ele o próprio mundo. Você não precisa falar assim, bom, hoje eu levantei com a missão de santificar o mundo. Você não precisa ter essa consciência atual. A partir desse momento em que você está me ouvindo,
Ofereça agora a Deus tudo o que faz parte da sua vida. Coisas agradáveis e desagradáveis, coisas prazerosas e coisas dolorosas. Ofereça em comunhão com Jesus na Eucaristia. E finalmente chegamos à pergunta. Tudo isso que nós abordamos até agora é suficiente para sermos santos? Eu acho que é. Porém, será que é para quem deseja um caminho de perfeição na santidade? É uma pergunta que você faz. Se eu viver tudo isso que eu aprendi, procurar pelo menos viver, e isso é suficiente? Será que não podemos acrescentar alguma coisa além? A mais? Você há de convir comigo que sempre podemos fazer alguma coisa a mais. Sempre podemos. Mas não podemos perder de vista uma coisa, que tudo é graça. Tudo isso que nós já conseguimos viver é pela graça de Deus. É pela correspondência nossa à graça de Deus. E corresponder à graça de Deus já é outra graça. Porém, no caminho da perfeição, em busca da santidade, de mais Deus na minha vida, nunca podemos dizer, chega, basta, já está de bom tamanho. Não. Mesmo cansados, desanimados, há sempre alguma coisa em que eu possa crescer no meu ser, no meu decidir e no meu agir. Sempre. E esse a mais é o que nós podemos chamar de consagrações especiais, que se regem por uma regra de vida. Queridos, chegamos então ao terceiro ponto, que é o compromisso da semana. Você vai tentar pôr por escrito, de uma forma sucinta, para facilitar a sua partilha, como um lembrete. Primeiro, com qual parte deste vídeo você mais se identificou? Seja naquilo que você já está procurando viver, seja naquilo que você ainda tem dificuldade para viver. E o segundo ponto, você se considera apto para retomar essa formação no próximo semestre? Porque sim, ou porque não. Não me sinto apto, ou me sinto sim, por causa disso, disso e disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.